Então já estamos gravando. Pessoal, vamos abrir então. A gente vai trabalhar a teoria agora, certo? Depois nós vamos trabalhar a prática. Aquela mesma pegada da aula anterior. Qualquer dúvida, me pare, tá certo? Professora Elida ainda não me falou como que vai ser a 3. Eu quero até mandar uma mensagem para ela agora. Ok. Então vamos lá. Abro o material de vocês. Quatro do 3 foi semana passada. Não lembro. Foi. Então nós paramos aqui. A gente está usando um livro que chama Administração da Produção, certo? Para a gente comentar sobre o que a gente está trabalhando na prática. O professor da teoria vai complementar, obviamente. Eu só quero ver aqui... Estoques cíclicos. Pô, esse livro aqui é muito bom, velho. Arranjo físico. Cadê o previsão de demanda? Página 327. Já mandei esse livro para vocês, né? Vocês já têm ele em mãos. Nós estamos estudando o capítulo de previsão de vendas. Então, nós vamos comentar, né, na teoria. E aqui, foi aqui que eu parei. A gente viu que existem métodos qualitativos e métodos quantitativos, né? A gente trabalhou, grifou, entendeu cada um desses conceitos e foi comentando, e a gente vai continuar fazendo isso, tá ok? Vamos ver aqui, onde que eu tinha parado. Tá. Os modelos de decomposição de séries temporais, o que são esses modelos, né, pessoal? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Cadê vocês? Tô ouvindo, professor, agora tô ouvindo perfeito. Tá conseguindo ouvir? Tá na tela do livro aí, na página do resumo? Tá tudo Sim. certinho? Sim. Esse livro é aquele PDF que você me mandou, né? Isso. Esse capítulo aqui que a gente tá trabalhando primeiro é o capítulo 7, tá? Previsão de demanda. Certo. Bom, vamos ler esse parágrafo só pra gente sintonizar onde que a gente parou. Porque aí eu lembro que eu parei aqui nessa parte... Gabi está perguntando se as aulas estão começando aí acima. Pronto, já expliquei para ela.
Bom, eu lembro que a gente parou aqui e aí eu fui mostrar para vocês cada um dos tipos de gráficos clássicos na previsão de vendas, né? E que a gente quase sempre se depara com gráficos de previsão que a gente diz imprevisível, né? Que é quando aquele tem aquele ponto fora da curva que rompe aquele comportamento cíclico do gráfico. Mas mesmo assim, os modelos conseguem prever com erro maior, certo? É por isso que, além da previsão de vendas, é importante a gente trabalhar o estoque de segurança, porque ele vai amortizar os erros da previsão, tá? Então, a previsão é a palavra, né, gente? Não é acertatividade, é prever, né? Então, é prever algo que vai acontecer no futuro. E não, a gente não consegue prever isso de forma 100% correta, né? É apenas uma estimativa. Mas a gente tendo a estimativa de vendas e a gente usando um cálculo de estoque de segurança, a gente consegue chegar até o estoque necessário que a empresa realmente precisa. Não tendo muito estoque e não faltando produto para o cliente para perder com falta de atendimento ou falta de produto no estoque. A gente chama isso de custo com vendas perdidas, quando eu não tenho produto no estoque e o cliente quer naquele momento, certo? O modelo, aí vamos só aqui, ó. O modelo de decomposição em séries temporais se baseia no estudo estatístico da demanda acontecida no passado para projetar a demanda do futuro. Então, lá no estudo de caso prático que a gente está fazendo, né, a gente está usando um histórico de vendas, certo? A gente consegue usar, né, essa teoria anterior, certo? Para esse histórico anterior para prever as vendas. Só um minutinho, pessoal. Que a Gabs está meio perdida aqui. Então vamos lá. Então nós vamos projetar esse histórico para o futuro, certo? Toda a série temporal pode ser analisada e decomposta em uma parte sistemática, né, composta de nível tendência à sazonalidade e outra parte aleatória. Dentro desses modelos tem-se os modelos baseados na média, os modelos baseados na média móvel ponderada, eu acho. Oxe, cara, você coloca esse trem aqui pra cima, ele descontrola tudo. Peraí. Nossa senhora, ciência. Tem que ser bem devagarzinho. Ai, Deus, dá-me força, paciência. Vamos lá, aqui. A média ponderada ou com suavização exponencial, que devem ser explicados apenas as demandas que não apresentam tendência ou sazonalidade. E os modelos de regressão linear, que a gente fez um exemplo da aula passada, utilizados para demandas que apresentam tendência, mas não apresentam sazonalidade. Né? Cadê o marcador aqui? O modelo de ajustamento sazonal pode ser aplicado para séries temporais de demandas que apresentam nível, tendência e sazonalidade. Olha só. Ah, professor, mas você não fez cada um desses métodos, porque a planilha do Excel ela já enxerga todos esses métodos, tá? São muitos métodos que existem, mas ela já enxerga o melhor método e já encaixa esse método na nossa previsão.
Os 3 modelos acima são conhecidos como modelos estáticos de previsão, pois assumem que as características de nível, tendência e sazonalidade são constantes ao longo do tempo. Certo, pessoal? Ó, os modelos que o Excel entende, né, eles têm uma leitura que a tendência, né, de crescimento ou decrescimento e a sazonalidade, que são aquelas variações, elas vão ter um comportamento constante ao longo do tempo. Quando o modelo não apresenta esse comportamento, esses mesmos modelos são utilizados, né, para ter o menor erro possível na previsão das vendas futuras, tá? Quando esses índices variam com o passar do tempo, é necessário usar um modelo dinâmico de previsão. O modelo de Winter tem se destacado como bastante prático e de larga utilização nesses casos. Então, esse modelo de Winter provavelmente ele está programado lá dentro da planilha do Excel e ele já enxerga essas variações. Lucas, que variações são essas? Os famosos pontos fora da curva. O histórico vem vindo num comportamento bem legal. Aí, do nada, ele faz uma reta para cima ou uma reta para baixo, né? Um ponto destoa aquele comportamento padrão. Normalmente, esses modelos mais dinâmicos, eles conseguem enxergar melhor e prever melhor, tá? Esse modelo de Winter aqui é um modelo que ele fala sobre essas previsões. Bom, mas vamos continuar aqui. O nosso grande problema não é entender cada modelo, certo? É aplicar na prática em algum problema real. É possível acreditar em previsões? Então vamos ler um pouquinho sobre isso. Infelizmente, bom, isso aqui é complicado, né? Infelizmente, na maioria dos casos, os processos produtivos não são capazes de fornecer a resposta instantânea à demanda, certo? Não sei porque esse negócio está importando. O que implica no fato de que as empresas não podem começar a produzir apenas depois de o cliente manifestar o seu interesse. Isso aqui é importante. Infelizmente, na maioria dos casos, processos produtivos, né, qualquer processo de produção, não são capazes de fornecer resposta imediata à demanda, o que implica no fato que as empresas não podem começar a produzir apenas depois de o cliente manifestar seu interesse pelo produto. É interessante que, o que ele está querendo dizer aqui? Que se eu não tiver nada de estoque, nada produzido pronto, o cliente liga e quer o produto de forma imediata, né? Na maioria dos casos, é bem difícil a empresa produzir naquele momento e entregar, por exemplo, no mesmo dia ou 2 dias depois, né? Então é preciso que ela tenha estoque para conseguir atender esses clientes, principalmente em momentos críticos. Então vamos lá, vamos supor que a renda aqui em Uberlândia, né? Eu sou de Uberlândia, o salário da população seja pago basicamente quase todo no início do mês. Logo, os supermercados têm que ter um estoque maior de produto, porque a gente sabe que as compras do início do mês vão pesar no estoque, certo? E não adianta, muitas das vezes, o supermercado ligar no mesmo dia para o fornecedor e o fornecedor trazer no mesmo dia. A gente sabe que a gente não tem condições de transporte no Brasil que tragam, que consigam, né, essa velocidade de entrega. Mas, pessoal, a gente chama isso, né, de produção empurrada. O que é a produção empurrada? Quando a gente produz para estoque, baseado em previsões de vendas e cálculo do estoque de segurança, tá? Mas o modelo toyotista, né, que é o modelo do Lean Manufacturing, né, produção enxuta, ele tenta reduzir ao máximo os estoques. Ao máximo. Então, assim, uma empresa que é toyotista, quase sempre ela vai ter pouco estoque. Por quê? Porque ela tem um sistema tão flexível, né? Ela tem um sistema de produção tão flexível, os fornecedores dela são tão eficientes, o setor de vendas comunica com a produção de uma forma tão eficiente, as máquinas são tão modernas, né? Tão capazes de produzir altamente grandes volumes, né, caso seja necessário, e com velocidade, que ele consegue diminuir esse estoque ao máximo, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Pessoal, só um minutinho que eu acho que eu deixei um forno ligado. Só um segundo. Meu Deus.
E tinha deixado mesmo, deu certo. Não aconteceu nada não. Então, essa questão, né? Produzir para estoques. A gente vê no Brasil muito ainda a cultura de produzir para estoques, né? E alguns produtos são necessários estoques. Mas o Lean, ele vem diminuindo os desperdícios. E o desperdício de estoque é um desses elementos. Então, por exemplo, o carro da Toyota, né, que segue o modelo toyotista. Normalmente, eles não vão ter os carros prontos. Eles vão ter uma quantidade mínima de peças desse carro. E as peças que vêm de outros fornecedores, quando ele seleciona esse fornecedor e faz o pedido, esse fornecedor vem muito rápido e entrega essa peça, né? Normalmente eles estão próximos. Isso ajuda a diminuir os estoques, né? E o dinheiro preso em estoques. E com a flexibilidade, que é um sistema flexível que consegue se adaptar rapidamente às mudanças, se a demanda aumentar muito naquela semana, ele consegue produzir. Se a demanda estiver baixa, ele consegue produzir, né? Sempre visando agregar valor para o cliente, tá? Mas na maioria dos processos produtivos, a gente se produz para estoque. Isso tem mudado, mas a geração de um estoque ela é bem importante, tá bom? Bom, a não ser no caso de venda sob encomenda, né? Aí começa a se modificar um pouquinho a questão. Por isso, a produção precisa ser acionada antes de ter um bom conhecimento absoluto das quantidades e da variedade de produtos que serão solicitados pelos clientes. Ó, isso aqui é importante. O que torna essencial a realização de algum tipo de previsão. Ah, professor, então o sistema Toyota não produz o mínimo estoque, ele não faz sistema de previsão? Faz. Ele faz sistema de previsão. Só que muitas das vezes o sistema dele é tão flexível que ele produz de uma forma tão rápida e eficiente, com menos desperdícios, que ele faz com que o estoque dele seja menor. Porque na hora que o cliente pedir, ele já tem aquela peça e ele consegue repondo muito rápido, né? Porque o sistema dele é muito eficiente. E aí ele consegue trabalhar com menos estoques. Porque ele tem mais agilidade no sistema produtivo, tá bom? Absoluto nas quantidades e variedades de produção solicitadas pelos clientes, torna a realização de algum tipo de previsão. É o que eu acabei de explicar para vocês, né? Mesmo o sistema Toyota, ele necessita de previsões para a venda. Ainda assim, existe forte dose de ceticismo. Ainda assim, existe forte dose de ceticismo, principalmente nas pequenas e médias empresas brasileiras, quanto à possibilidade de se prever eficazmente a demanda, ou seja, quanto à capacidade de se prever como vão se comportar as vendas. Na verdade, essa frase eu acho ela meio torta, por quê? É como se algumas empresas brasileiras, né, acreditassem bem ceticamente, né, que esse ceticismo que ele usa aqui, que elas podem prever de forma muito eficaz, né? Na verdade, as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias que ele falou, né, muitas das vezes nem tem modelos de previsão de vendas. Usa só uma média mesmo e pronto, acabou. Que não deixa de ser um modelo, mas existem modelos melhores, né? Muitas não têm modelos de previsão, né? Produzem muito por rumo, principalmente as microempresas, né? Porque as pequenas empresas, elas já têm mais ou menos uns 100 funcionários, né? A microempresa, se não me engano, ela vai até 20 funcionários ou 30. Isso falando de funcionários. Você pode classificar micro, pequena, média e grande empresa por número de funcionários e por faturamento, tá? Mas normalmente, vamos falar em número de pessoas, uma microempresa tem aí até 20 funcionários, por exemplo, 20 a 30. Uma pequena empresa tem 100 a 120 funcionários. E uma média empresa tem mais do que isso. A empresa de grande porte tem mais que 500. Você pode ter essas duas classificações de acordo com o Sebrae, tá? Então, as microempresas aí de 20 funcionários, normalmente elas não têm esse modelo de previsão, né? As pequenas já começam a ter. É importante esses modelos, né? Mas alguns outros fatores são muito mais importantes, como o cálculo eficaz de estoque, tá bom? Alguns profissionais se equivocam a comparar a dificuldade de realizar boas previsões de demanda com a dificuldade de acertar a previsão do tempo, né?
O equívoco é duplo, porque, ao contrário do que se pensa, o grau de acerto pode ser elevado, o grau de acerto das previsões de venda. Em ambos os tipos de previsão, desde que se utilizem técnicas adequadas e se respeite um horizonte temporal compatível. Isso aqui é importante, né? A previsão do tempo é uma previsão mesmo, né? Baseada no comportamento do tempo, né? As questões climáticas. Mas quanto melhor for o modelo, né, aplicável àquela situação, melhor vai ser o seu modelo de previsão. Lógico que existem pessoal, momentos em que a demanda fica totalmente imprevisível, né? E então a gente pega e faz um modelo de aproximação mesmo, que normalmente é uma média ou uma regressão linear simples, tá? Porque você vai errar, mas vai errar menos, certo? Do que o seu achômetro ou repetir dados passados de produção, tá certo? Vai longe o tempo em que previsões meteorológicas, frutos de tecnologia inadequada da época, não eram confiáveis. Há várias décadas que a artrite da vovó deixou de ser referência para a previsão de chuva. Também faz muito tempo que técnicas estatísticas poderosas e de grande eficácia na previsão de demanda foram desenvolvidas, né? Então, a gente já tem técnicas muito boas de previsão para fazer essa análise. Mas para a questão da previsão do tempo, o que é um fator muito forte para a previsão do tempo errar tanto? Que ela ainda erra, né? Mas ela se aproxima bem do real. A questão das mudanças climáticas, né? Que são pontos assim bem que dificultam mesmo essa constância da previsão do tempo, por exemplo, que também é utilizada por aglomeração de variáveis para serem previstos, tá? Então é bem importante essa parte. Talvez seja interessante tratarmos previsão de demanda como previsão de vendas. É o que eu sempre falo para vocês, né? Previsão de demanda é sinônimo de previsão de venda. O assunto vendas está sob responsabilidade direta da área comercial da empresa, que ainda é a área mais forte na maioria das empresas. Ontem eu estava conversando com isso, estava voltando de Tiltaba, estava oferecendo carona para um pessoal e um cara está empreendendo aqui em Uberlândia, ele é de Tiltaba, já empreendeu muito na vida dele, mas ele está empreendendo aqui agora e depois quer levar um negócio para Tiltaba. E a gente conversou exatamente sobre isso, né? Como a área comercial, vendas, né, é o grande costume. Muitos empresários tratam essa área como o coração da empresa, né? E eu sou consultor financeiro, trabalho hoje com 3 empresas nessa parte de gestão das finanças, né? E realmente a área comercial é muito importante, porque sem ela você não tem faturamento. Mas cada área da empresa tem a sua importância. Então, a área de recursos humanos, a área financeira bem controlada, a área contábil bem controlada, a área de logística, a área de produção. Olha só, se a sua área comercial funcionar super bem e a sua área de produção não ter essa capacidade de vendas, né? Eu falo em equipamentos e pessoas, para atender essa demanda vindo do comercial, você vai ter um problema grave, né? Pessoal, eu acho que não tem nada pior do que você chegar numa empresa e não ter o produto que você deseja. A gente fica muito frustrado. Por quê? Porque você gastou seu tempo, você planejou a ida até aquele local. Normalmente as coisas não são perto de casa, então ou você paga um Uber, ou você vai com seu carro, desgasta o carro, paga a gasolina, em prol daquele produto. Chegou lá, não existe produto, não temos no estoque, né? Quantas vezes a gente já não passou sobre isso? Faltou o quê? Faltou uma previsão de vendas, né? Faltou a questão de organizar melhor a cadeia de suprimentos, ou seja, organizar melhor as compras com o fornecedor, né? Então são vários fatores, mas os empresários têm que entender isso. O produto, principalmente o produto curva A. O que é o produto curva A de uma empresa, pessoal? São 20% dos itens que representam quase que 80% do seu faturamento da empresa, né? Então, são 20% dos produtos mais importantes não podem faltar dentro daquela organização, certo? Então, é importante a gente trabalhar isso, não deixar faltar. Porque se o cliente não compra de você,
ele vai comprar do fornecedor. Olha só que interessante. Eu estava atrás de um cabo. Como é que chama esse cabo? Cabo USB mesmo. Eu precisava de um cabo USB fêmea, né? Aí eu sempre vou numa loja lá no Camelódromo, mas cheguei lá e falei, eu preciso desse cabo e tal. Não, não tem. Aí você já fica meio, não, podia ter, né? Aí ela me falou de um outro. Fui lá no outro e falou assim, não, também não tem. Aí ele falou, não, vai naquela lá. Cheguei naquela lá, tinha, né? Ela tinha todos os produtos que as outras tinham e tinham ainda esse produto. Ou seja, ele lucrou naquele momento por ter um estoque um pouco melhor, tá? Do que as outras. Então, faz previsão de vendas? Provavelmente não, porque é uma lojinha bem de camelódromo, mas talvez faça, né? Eu posso estar tendo algum tipo de preconceito, mas assim, é uma loja muito pequenininha, mas com muitos produtos, né? E ele sabe que ele tem que ter aquele produto. Talvez nem faz previsão de vendas, mas o dono tem o catálogo dele tão bem formado na cabeça que aquele produto ele saberia que não poderia faltar, porque existe mercado para aquele produto, tá? Então isso é muito importante. Mas é só importante, a área comercial é importantíssima, né? Que é o que a gente falou aqui, ó. Mas o conjunto empresa é muito importante também. Muito, muito, muito importante, tá? Empreender é muito difícil, mas é possível aplicar uma gestão legal para que o retorno venha, tá certo? Em grande número de empresas, os profissionais da área de vendas, infelizmente, não dão grande importância aos desafios enfrentados pela área de produção. Isso aqui acontece demais, 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 e eu já presenciei isso daqui. Vou contar um caso engraçado para vocês, né, que eu já devo ter contado. Que teve uma questão do comercial com a gestão de compras de uma empresa que eu trabalhei de consultoria uma época. Era uma revenda agrícola. Não sei se vocês conhecem calcário de jogar no solo, né? Mas o calcário se vende em grandes quantidades. O calcário ele deixa o solo mais básico, ele tira um pouco a acidez do solo. E na nossa terra, na nossa região aqui de Uberlândia é muito cerrado, né? Então o solo do cerrado normalmente é muito ácido. Ou seja, não desenvolve a gramínea, é um solo que desenvolve só a vegetação tradicional mesmo desse solo, dessa vegetação. Mas com a adição de calcário e alguns adubos, você consegue equilibrar o pH do solo e produzir praticamente quase todo tipo de planta que goste desse clima aqui local. Então você consegue produzir eucalipto, soja, milho, né? Caso esse solo, capim, braquiária, né? Nem capim nasce direito num solo de cerrado puro, assim. Só os capins nativos. Mas uma braquiária, um mombaça, um tanzânia, que são capins muito usados para engorda de bovinos e produção de leite, eles com o solo equilibrado com o calcário, o solo consegue produzir bem. E o que acontece? O funcionário foi e vendeu. Ele era do comercial. Ah, vendi um caminhão de calcário, que sei lá o que, que sei lá o que, que sei lá o que. Gente, ele foi e entregou o calcário na fazenda errada. Né? O mais caro do calcário não é o calcário é uma coisa barata, só que normalmente você vende a tonelada. O mais caro do calcário é o frete. Então, assim, por uma falta de organização do comercial com a logística da empresa, né, teve um erro péssimo, um prejuízo grande. Por quê? Ele teve que mandar coletar esse calcário, a pá carregadeira teve que ir, alugar uma pá carregadeira, vai lá, carrega todo o calcário, joga na carreta de novo para voltar para o estoque de calcário. Então, assim, falta de uma comunicação que é extremamente importante. Às vezes na gestão e na nossa própria vida mesmo, pequenas coisinhas fazem total diferença, né? Às vezes a falta de organização, a falta de comunicação, ela atrapalha muitos fatores, principalmente o fator financeiro, tá? Mas eu só dei esse exemplo para você ver que a área comercial, às vezes, ela não se comunica direito com a área de produção, né? E nem com a área de logística ou a área financeira, por exemplo. Lá tinha uma briga imensa entre o comercial e o financeiro, porque o pessoal queria vender, 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 e o financeiro precisava processar e virava uma bola de neve, né? Faltava muita questão de organização na gestão ali. Mas, quando o comercial tem uma boa comunicação com o sistema produtivo,
né, da empresa, a parte, o coração da produção, consegue-se resultados muito bons, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu só ler isso aqui de novo. Em grande número de empresas, profissionais da área de vendas, infelizmente, não dão grande importância aos desafios enfrentados pela área da produção. Outra coisa, o cara vai vendendo, isso é péssimo para a empresa, né? O cara vende no comercial, mas a produção falta produto lá dos suprimentos que não chegou, ou faltou no mercado, ou o preço estava muito alto e ficou inviável. Gente, tanta coisa pode acontecer, tanto que o comercial, por isso que reuniões entre os departamentos, reuniões semanais são importantíssimas. Talvez está faltando uma matéria-prima lá de fazer um produto. Vamos colocar aqui uma ração, faltou o sorgo da ração. Não se consegue produzir a ração sem sorgo, né? E o comercial não foi informado, também tem esse problema. Os suprimentos e a produção não comunicou isso com o comercial. E o comercial está vendendo ração, vendendo. Quando o cliente chega para buscar, já vem até um caminhão, né, normalmente, para buscar isso, gastando frete, tempo, recursos. Aí não consegue entregar. Por quê? Porque faltou essa comunicação entre os departamentos. Então é importantíssimo. O sistema de produção ele tem limitações. E a manutenção ali dentro também é muito alta. Então, a comunicação tem que ser todos os dias, certo? Para que ocorra de uma forma interessante. Vocês que estão em empresas aí sabem o tanto que a comunicação... Alguém tem, pessoal, algum exemplo aí de falta de comunicação e gerou algum problema de gestão dentro da empresa? Alguém tem algum exemplo para contar para a gente? Pode ser da semana passada, que eu aposto que semana passada vocês já tiveram um exemplo assim. Sim ou não? Alguém quer compartilhar alguma coisa que sabe, que viveu? Ou não? Não? Ninguém? Mais alguém? Nosso link até agora nada. Então, beleza. Vamos continuar então? Estava quase na hora de começar a prática, né? Então, vamos lá. Conta-se que, certa ocasião, um diretor comercial de uma empresa, de uma respeitável empresa, ao ser cobrado pelo gerente de produção recém-contratado que gostaria de ter uma previsão de vendas mais detalhada, né? Olha só, esses dias eu levei um menino que é da Toyota, né? Até contei para vocês. Ele não sabia como funcionava a previsão de vendas na empresa. Ele era do PCP, mas ele era de uma área tão específica que ele não sabia como que funcionavam essas previsões. Até mandei o material para ele e tudo mais. Apontou pela janela do escritório na direção de um cidadão que passava na rua, dizendo: pergunte isto para ele, é ele quem faz a previsão, não sou eu. Também não é incomum se ouvir nas empresas o comentário desestimulador de que se basear em previsões é o mesmo que dirigir um automóvel olhando apenas para o espelho retrovisor, em uma alusão ao fato de que as previsões se baseiam também, mas não só em dados históricos de vendas, né? Então a gente vê que existe algumas empresas que relutam a utilização dessas previsões pelo fato dela só olhar para o histórico de vendas do passado, né? É interessante, por exemplo, eu trabalhei nessa empresa de salgadinhos, a gente vai ver muito naquele período lá que a gente tem de histórico, elas estavam lançando produtos no mercado e começando a fechar contrato com supermercados, que elas vendiam também um salgadinho congelado, né? Então a gente vai ver muito que a demanda tinha um histórico meio constante e do nada ela teve um boom. Por quê? Por causa que fechou novos contratos, certo? Isso acontece nas empresas. Aí isso já é um olhar futuro da previsão, entendeu? Quanto que aquele supermercado que eu fechei vai pegar na semana que vem? Não, ele vai pegar 400 salgados, vamos supor, 1.000 salgados em cada semana a partir da semana que vem. Esses 1.000 salgados têm que estar contabilizados na sua proposta de produção, tá? A gente vai fazer exercícios assim. Por quê? Ela vinha com a mesma clientela. Aí, do nada, numa semana ela fechou com 3 supermercados. Cada supermercado vai comprar 1.000 salgados. Então, na hora de montar a previsão e o estoque de segurança, você já tem que montar com esses 3 novos grandes clientes, né? Que vão passar a comprar uma quantidade bem maior. E aí a gente soma esses 1.000 de cada um na nossa planilha para gerar o estoque de segurança, tá?
e a previsão real de vendas. A gente já soma esses 3 mil na previsão depois de fazer a estatística do passado. Por quê? Matematicamente é isso que a gente tem que fazer. Porque ela tinha os mesmos clientes, o mesmo padrão de cliente. Do nada ela pega 3 grandes clientes. Você tem que entender que esse futuro também tem que entrar no seu planejamento de produção, tá bom? Isso aqui é importantíssimo. Cadê aqui? Como se pode observar no destaque abaixo, de acordo com diversos autores, é preciso haver um norte para que a administração da produção possa trabalhar e a previsão de vendas ofereça um direcionamento, certo? A previsão de vendas é um direcionamento. Pessoal, isso daqui é tão importante. Nessa empresa de salgadinhos, eles armazenavam em câmera fria. Lá eles tinham 2 câmeras frias, né? Quanto mais salgado morno você põe na câmara, mais energia gasta, né? Eu sei, pessoal, que na época a gente conseguiu reduzir uma câmara fria de salgado a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias a gente conseguia só armazenar em uma das câmeras frias. E ela sempre usava as 2 cheias. A gente conseguiu diminuir drasticamente a conta de energia dessa empresa. A energia vinha, sei lá, com a energia solar que ela tinha, a energia vinha 5, 6 mil, né, por mês. A gente conseguiu baixar isso para 3 mil reais por mês. Né, uma diferença de quase a metade. Por quê? Porque diminuímos o estoque, vimos que ela estava fazendo um estoque muito grande. Com a previsão de vendas e com a estratégia do estoque de segurança, a gente conseguiu mitigar, né, a utilização da câmera fria. E diminuir a compra de freezers. Além da câmera fria, ela estava comprando mais 4 freezers. Que com a gestão da demanda, a gente não precisava mais comprar nenhum e podia até vender 2 freezers que tinham lá, tá bom? Então é importante a gente também ter essa análise, tá? A previsão de demanda ela serve para isso. Às vezes você está programando um estoque muito grande para um estoque de segurança que tem que ser muito pequeno, certo? E isso as próprias previsões vão nos mostrar, tá? É importante a gente entender que todo estoque ele gera custo. O primeiro custo de um estoque é armazenamento, é o produto final parado. Então, se você tem um estoque muito grande que está demorando muito para sair, o primeiro custo que você tem é esse dinheiro. Se você tiver um estoque de R$1 milhão, né? Hoje tem um cliente meu que tem 1 milhão na consultoria financeira. Ele tem R$1 milhão na conta dele de investimentos. Esse 1 milhão rende mais ou menos aí 6 mil, em média, 6, 7 mil por mês de rendimento de juros na carteira de renda fixa, tá? Pensa, você tem 1 milhão de estoque por mês, que não precisa desse tamanho de estoque. Se esse dinheiro tivesse aplicado, a gente chama isso de custo de oportunidade, né? Se ele tivesse aplicado lá na renda fixa, ele estaria rendendo 6 mil por mês. Você está perdendo 6 mil reais por excesso de estoque, certo? Outra questão que o estoque pode dar muita questão de prejuízo, perdas, né? Esse salgadinho lá, a durabilidade dele era 3 meses, certo? Ele durava aí mais ou menos 3 meses. Então, tem que vender rápido. Se você tem um estoque grande demais, você demora mais a vender os produtos e os produtos perdem. Se o produto perdeu, meu amigo, é lixo, certo? Passou da validade, você vai comprar? Não, e se você comprar EV, você vai queimar a marca. Então, não pode, né? É importantíssimo essa verificação, tá? Outra questão, há estoques mais caros que o outro. Vamos lá, um estoque de saco de soja, né? É caro manter? É caro, porque não pode dar rato, você tem que fazer o preventivo, né? Não pode molhar, certo? Então, o barracão tem que estar muito bem coberto, não pode entrar vento demais, umidade demais. Então, assim, tem uma questão de preço. Mas o estoque de soja, perto do estoque refrigerado, ele custa quase nada. Por quê? O refrigerado é muito mais caro, tem custo todos os dias de energia, né? De depreciação do equipamento. Então, é importante. Por isso que as previsões, juntamente com os cálculos de estoque de segurança, eles vão nos dar um norte maior para a gente gastar menos e perder menos produto. Outra questão, produto obsoleto, né? Vamos supor aí, o que é um produto obsoleto? É um produto que não vai ser mais utilizado, certo? Que não tem mais utilidade. Você pode perder produtos por avaria, que é quando o produto vence ou perde,
Vixe, minha chamada vai acabar em 15 minutos. Deixa eu ver se já voltou. Se já voltou o link. Nossa, podia tanto colocar o link aqui, né, gente? E não voltou, não. Se a chamada cair, pessoal, eu vou mandar outro link lá pra vocês, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tranquilo? Tá de boa? Vocês estão me ouvindo, gente? Fala no chat pra eu. Gente, tem alguém aí, pelo amor de Deus? Tô ouvindo, professor, tô me ouvindo. Tá, pode falar. Levantou a mão? Seu microfone tá desligado. Não consigo. Não, professor, tava falando sobre estar aqui, pô, é que o meu microfone tava desativado, tava tentando ativar, que é ruim pra caramba, ativa a câmera, desativa um, mas estou aqui acompanhando junto com o senhor. Não, tranquilo. A ligação vai cair, pessoal, em mais ou menos 10 minutos, aí na hora que ela cair eu faço outro link, tá bom? Você vai mandar lá no grupo do WhatsApp? Vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Tá bom. Por que não tá passando no live? É porque a gente tá sem link hoje, deu algum erro no sistema, e aí a gente tá sem link, entendeu? Ah, perfeito. Muito obrigado. Você pode perder produtos por avaria, que é quando o produto perde. Então vamos supor lá a soja. Molhou metade da soja do seu galpão. Deu uma chuva lá que arrancou metade do telhado, isso acontece bastante. E molhou metade da soja, essa soja mofou, você não viu, né? Você demorou 10 dias para chegar. A soja mofou, perdeu o valor nutricional todinho, não dá para fazer óleo, não dá para fazer ração, não dá para fazer nada. Perdeu o produto por avaria, né? Salgadinho. O freezer ficou descongelado 2 dias e você não acompanhou, não ouviu o barulho. Ele estava fazendo barulho e não gelou. Perdeu o alimento. É por avaria, tá? Também tem estoques, pessoal, por produtos obsoletos. Vamos colocar aqui, vou dar um exemplo radical, mas existem outros exemplos, né? Vamos supor que uma fábrica deu a louca lá, a taylorista dela lá, e produziu um armazém de fitas cassete de filmes, né, antigos, né, da época que usava fita cassete. E lançou o DVD e todo mundo comprou o DVD. E aí depois que comprou o DVD, ninguém mais comprou quase nenhuma fita cassete. E não vendia, né? Ou então um filme ou então ele mandou fazer fitas cassetes de um filme muito antigo que ninguém mais se interessava em comprar. Então ele gerou estoque de um produto que não tem mercado, né? O produto obsoleto é basicamente isso. Então ficou obsoleto, não tem mais utilidade, certo? Então o estoque é um ponto crucial dentro de uma empresa por conta disso, né? Eu tava conversando, a gente conversou o tempo todo, eu viajei 1h30 ontem de Ituiutaba, Uberlândia, esse cara já empreendeu em outros negócios, está empreendendo novamente agora na área de alimentos, e a gente conversando muito sobre isso, né? Que a questão de avaria e de obsolência é uma coisa que, se o gestor não ficar preocupado, né, não se atentar, não tirar tempo para se dedicar a isso, ele perde muito nessas questões, principalmente na questão econômica. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. É importante que as áreas comerciais se responsabilizem e sejam responsabilizadas pela declaração de demanda anunciada, sem se refugiar demasiadamente no argumento da falta da bola de cristal, em que pese a área de produção ser uma atividade de apoio às vendas, ainda que fundamental. A ela não pode ser atribuída culpa por vendas perdidas, atrasos na entrega, elevação dos custos de produção e demais consequências de previsões distorcidas ou da falta de previsão. É importante, né? Aqui o livro, ele atribui a previsão de vendas à área comercial, né? Que seria uma responsabilidade da área comercial. Isso varia um pouco, tá? O PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, ele já faz isso por natureza, né? Então, a área comercial tem os dados lançados no sistema, nós coletamos esses dados lançados no sistema, né? Assim como a gente está fazendo, e a gente pega e faz as previsões mesmo lá na área de produção. Só que nem todo atraso produtivo é culpa da produção, pode ser culpa na entrega, né?
Pode ser culpa da comunicação, do comercial com vendas, pode ser culpa da logística. Então, são vários fatores que influenciam nessa questão. Tá ok? Tranquilo? Os fatores responsáveis pela demanda passada podem mudar. Então, vamos lá. Alguns métodos de previsão, como será mostrado mais adiante, buscam encontrar a tendência de comportamento com base nas demandas anteriores. Desta forma, existe uma pressuposição de que as mesmas causas do comportamento da demanda passada vão se repetir no futuro. A previsão de vendas baseada em fatos anteriores pode apresentar maiores ou menores distorções. Isso vai depender principalmente do tipo de produto com que uma empresa trabalha e do grau de profundidade da mudança dos fatores que determinam o comportamento da demanda passada. Pessoal, isso daqui é bem importante. Quando a gente usa o método de séries temporais, e isso foi o meu orientador de mestrado que me deu uma teoria que falava sobre isso, nós temos que prever apenas 5 períodos para frente, tá? Porque o método, ele vai pegando a demanda que preveu e usando o histórico. Pegando a nova demanda que previu e usando o histórico, até chegar na 5ª previsão. Então, não é legal fazer previsões de previsões. Isso não funciona muito bem. Por isso que até o 5º período para frente é aceitável. Mais do que isso, a previsão fica inconcisa, tá? Não fica legal. Alguns tipos de produtos são mais suscetíveis à mudança dos fatores determinantes do comportamento. Como exemplo, produtos de vestuário. Vamos ver o que ele fala sobre produtos de vestuário. Sua demanda é muito dependente do fator clima. Total, né, pessoal? Total. Por exemplo, olha que interessante. Tem um amigo meu que vai para os Estados Unidos estudar, ele vai em maio, né? E em maio na Flórida, ele vai para a Flórida, em maio começa o calor na Flórida, é quente e úmido. Então ele vai pegar o ano todo de clima quente, ele não vai pegar clima frio. Então, ele não precisa comprar roupa de frio e nem levar, na verdade, né? Porque dizem que lá é mais quente, quase que mais quente que aqui. Então, a questão clima influencia muito, né, no consumo de alguns produtos. O vestuário é um exemplo deles. Sua demanda é muito dependente do fator clima. Um inverno mais ameno do que o esperado pode ocasionar menor venda de roupas mais quentes, quebrando as previsões de uma empresa do ramo têxtil, né? Ou de confecções. Ontem o cara tava vendo, né? E olha, é muito interessante isso. Ele vai vender uns picoléias diferenciados aqui em Uberlândia, alguns sorvetes ela é tipo uma distribuidora. Você não vai para lá tomar sorvete, você vai comprar e tomar sorvete ou picolé em casa, né? Igual aquele da Rondon que tem ali, mais ou menos. E ontem a gente tava vindo de Ituiutaba e tava chovendo muito. Ele falou assim: Lucas, hoje é o dia que eu mais faturo, no domingo. É o dia que o meu faturamento é maior. Isso aqui, ó, de 100% do meu faturamento, eu vou faturar 20%, né? Então, é o fator clima interrompendo o consumo dele, né? Então, se ele ainda não tem históricos passados, porque ele está começando a empresa agora. Mas o clima, ele vai alterando totalmente a demanda real do consumo. Porque se chover todo domingo, que é o dia que ele mais fatura dinheiro, né? Isso atrapalha nos cálculos da demanda. Aí, quando ele for prever para o ano que vem, para o mesmo período, se o sol estiver muito forte nesses domingos, ele vai vender muito mais. Então, isso podem ser fatores que podem ajudar ou atrapalhar, tá? Por outro lado, a previsão de demanda de produtos de alimentação básica apresenta maior imunidade dos fatores externos. Com certeza, né? Produtos básicos, choveu ou não choveu, nevou ou nevou, você vai consumir. Arroz, feijão no Brasil e carne, né, pessoal? Então, é o básico, macarrão, né? Então, são produtos básicos da alimentação, apresentam maior variações ou flutuações da demanda. É importante que a empresa conheça da melhor forma possível quais são os fatores e o seu grau de influência no comportamento da demanda. Então, cada modelo de negócio com os seus produtos, a demanda ela tende a um comportamento, tá bom? Então, é importante a gente destacar isso. Com isso, ela é capaz de preparar cenários mais otimistas e mais pessimistas. Isso aqui a gente tem lá
na nossa planilha de previsões. A gente tem o comportamento pessimista, temos o comportamento médio, temos o comportamento otimista. Você tem que ir provando, experimentando no seu negócio em quais períodos isso pode ser utilizado. Então, por exemplo, aqui, um vendedor de sorvete vê a previsão do tempo e vê que a média de temperatura dos próximos 15 dias vai ser 38 graus. O que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o estoque, ele tem que ter uma visão otimista. Tem que aumentar o estoque dele. Talvez a previsão média não seja o suficiente. Então ele vai lá e usa uma visão otimista porque ele já sabe que fatores externos vão aumentar o consumo do produto dele, certo? A questão de carne bovina. Vou dar um exemplo para vocês de carne bovina. A carne teve uma queda muito expressiva, certo? Então, o que os supermercados têm que entender? Olha, por mais que seja um produto básico, a carne, a flutuação de preço dela é grande, né? E o que eles têm que entender? Que carne abaixando o preço, ele tem que aumentar o estoque, que aí o brasileiro vai começar a consumir mais carne, certo? Por quê? Sei lá, a carne aí, vamos colocar aí um colchão mole, ou um contrafilé, que é usado para fazer bife, né? Um colchão duro também. Eu amo bife de colchão duro, é muito bom. Se o colchão duro tava R$40 e hoje está 30, pode ter certeza que o pai da criança vai falar assim, não, meu filho, pode comer 2 pedaços, entendeu? Principalmente da classe C ou de das classes mais baixas. A classe A come do mesmo tanto, a classe B também. Mas você pode ter certeza que grande maioria do país, que é classe C para baixo, vai consumir mais carne, certo? Então, isso aqui é uma questão bem legal de se pensar, tá? As simulações de demanda, como será visto mais adiante, podem ser uma ferramenta bastante útil para auxiliar no desenvolvimento da estratégia da empresa para o atendimento do mercado. Vamos ver aqui que essa teoria está muito grande ainda. Alguns fatores determinantes da demanda a serem considerados são alterações meteorológicas, alteração da política de impostos, a ação dos concorrentes, como a mudança das características do preço, promoções de vendas não previstas, inflação, conjuntura econômica do país, nível de desemprego. Isso aqui é uma questão boa para pôr na prova. O que mais aqui? Nível de desemprego. Proximidade, deve ser alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. Proximidade de épocas eleitorais, lançamento de produtos ou matérias-primas, matérias-primas substitutos no mercado e assim por diante. O que é uma matéria-prima substituta, pessoal? Vamos aqui dar o exemplo da margarina e da manteiga. São produtos produtos concorrentes, produtos substitutos. Por exemplo, a manteiga era R$5, passou para 10. A margarina continua R$3, R$4. Né? Esse aumento do preço da manteiga vai fazer com que você consuma mais margarina. Né? E isso é bem importante, porque isso dá um impacto no mercado. Né? Então vamos supor que lá na padaria você usava manteiga para fazer certo tipo de quitanda lá. E aí a manteiga dobrou de preço. O mercado do leite ficou louco, dobrou de preço da manteiga. Mas dá para usar margarina, funciona também muito bem a receita. Você vai e faz essa substituição. Esse aumento de preço vai dar uma quebra na demanda, na demanda de margarina, na necessidade de compra da margarina, certo? Então vários fatores estão entrelaçados. Você tem que entender o seu negócio, certo? Cada negócio é um negócio. E aí nós temos que entender para conseguir fazer melhores previsões. Né? No próprio Excel, lá tem a visão pessimista, otimista e média. Você pode simular. Uma semana você vai usar a previsão média. Ah, não, sobrou muito estoque. Por exemplo, você usa 6 meses de previsão média. Né? A chamada está quase caindo, gente. Você usa 1 mês aí de previsão média. Né? Ah, não ficou legal, esse mês eu vou usar a previsão pessimista. Usou a pessimista, encaixou muito bem no modelo de negócio. Você pode partir para usar esse modelo de previsão para o seu próprio negócio, tá bom?